Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus nos leva a uma reflexão sobre duas coisas que são males que permeiam a vida do ser humano desde o princípio, desde o pecado original, que hoje também não é diferente. Esses males que estão dentro do ser humano, que podem atrapalhá-lo a viver uma vida de verdadeira liberdade e responsabilidade, de viver uma verdadeira experiência com Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação. E primeiro ele vai fazer uma pergunta: com quem hei comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? Veja que Jesus Cristo, ele está falando dessa geração, da geração da sua época, mas não só da sua época. Quando ele fala geração, ele está falando daquilo que é a condição humana de todos os tempos, porque as desordens dentro do ser humano não mudam. De tempo em tempo, elas são mais ou menos manifestas. É isso que acontece. Por isso que Jesus vai dizer uma pequena parábola com dois ensinamentos. A primeira delas tem a ver com a indiferença do ser humano. E ali Jesus vai dizer: são como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Ou seja, aqui Jesus Cristo nos chama a atenção sobre a indiferença. A pessoa indiferente, ela vive num egoísmo, num egocentrismo, fechada em si mesmo. Ela não mais percebe a vida do seu próximo. Ela não consegue mais se compadecer com a dor dos irmãos. Ela não consegue se alegrar com a alegria dos seus irmãos. Por isso que Jesus nos faz essa exortação e nos chama a atenção sobre esta realidade. A indiferença é aquilo que é o contrário do amor. Porque se o amor é uma inclinação ao outro, para fazer um bem de salvação ao outro, a indiferença é o fechamento total ao outro, onde nós vivemos a nossa própria vida e não nos tornamos mais capazes de fazer o bem a mais ninguém. E isso vai causando um grande problema, vai causando uma grande dificuldade na nossa vida, uma dificuldade na relação com Deus e uma dificuldade na relação com o próximo e na relação com nós mesmos. Porque uma vez que nós vamos nos fechando totalmente, nós também vamos nos fechando para relacionar-se com a nossa natureza. E nós não mais conseguimos perceber os erros na nossa vida. Porque uma vez que nós nos fechamos em nós mesmos, nós começamos a ser deuses de nós mesmos e não mais conseguimos perceber as desordens. Porque tudo em nós será a regra da nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Por isso que nós precisamos lutar contra a indiferença, o fechamento total à graça de Deus. Depois Jesus conta uma outra coisa, uma outra pequena parábola, dando o exemplo de João Batista e o seu próprio exemplo. E ele vai dizer:
Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, primeiro nós vemos a indiferença e depois nós vemos a insatisfação, porque quando nós nos tornamos indiferentes, nós perdemos a capacidade de amar verdadeiramente e de se relacionar bem com os outros, com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Nós começamos a viver numa insatisfação, porque nada está bom para cada um de nós. Tudo nós vamos vivendo e inventando desculpas para não sair do nosso comodismo, e nós vamos perdendo essa capacidade de corresponder. O Messias vem, o profeta vem, e nós não acolhemos nem o Messias e nem o profeta, porque nós estamos muito preocupados com as nossas próprias coisas. E uma vez que o Messias, o profeta, nos vem chamar a sair de nós mesmos, vem nos tirar do comodismo, das nossas próprias satisfações, aí nós começamos a inventar desculpas para não sair do nosso comodismo. Essa é a grande questão da nossa vida, porque quando nós vamos nos permitindo adentrar na indiferença e na insatisfação, nós não mais conseguimos corresponder ao amor de Deus. Nós não mais conseguimos viver uma experiência verdadeira de fé, de confiança em Deus e de esperança no reino dos céus. E assim, nós não conseguiremos verdadeiramente, realmente viver esse amor de Deus no amor ao próximo. Busquemos refletir sobre a nossa vida para que nós possamos lutar sempre contra a indiferença e as insatisfações, para que nós possamos ser mais dóceis a acolher a obra de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.